Olá, queridos! Eu sou Marlo Silva e esse é o podcast do Prêmio Bibi Ferreira. Essas primeiras entrevistas elas foram feitas a partir de lives que aconteceram no Instagram do Prêmio Bibi Ferreira. E a gente decidiu disponibilizar porque foram bate-papos muito legais, muito conteúdo foi disponibilizado. Eu espero que vocês gostem. Nesse primeiro episódio a gente vai entrevistar o professor doutor Jamil Dias, que é professor de História do Teatro e História do Teatro Musical no Brasil. Jamil Dias tem uma pesquisa muito interessante que fala sobre o teatro musical no Brasil. O pós-doutorado dele, inclusive, é essa tese. E segundo ele falou nesse nosso bate-papo, em breve a gente vai ter um livro sobre a história do teatro musical no Brasil. Um conteúdo muito legal, muito bacana, muita informação. Eu espero que vocês gostem, aproveitem, continuem seguindo a gente nas redes sociais. Prêmio Bibi Ferreira, Instagram, Facebook, Twitter e agora no podcast. E agora com vocês, professor doutor Jamil Dias. E hoje a gente vai falar sobre a história, um pouco da história do teatro musical no Brasil. Então, eu vou começar com Jamil. Se apresenta um pouco para quem não te conhece. Bom, eu sou formado pela ECA, da ECA USP, em direção teatral. Eu fiz mestrado em História do Teatro, fiz o doutorado em direção teatral, fiz depois o pós-doc, o pós-doutorado em História do Musical Brasileiro, do Teatro Musical Brasileiro. Então, é isso. E a minha pesquisa, basicamente, é um levantamento sobre a história do musical no Brasil. E eu vou pegar daí de onde você falou, do seu pós-doutorado. Tá bom. Como é que você estruturou essa história do teatro musical no Brasil no seu doutorado? Ok. Bom, eu estruturei da seguinte maneira. Eu dividi em 5 períodos a história do teatro musical no Brasil. Em 5 períodos. O primeiro eu chamei de pré-história do teatro musical no Brasil. É um pré-história. Exato. É uma pré-história que remonta às civilizações indígenas. Que, como os gregos, faziam seus ritos, dançando, cantando, não é? E interpretando. Então, eles obedeciam à formulação básica do que a gente chama de teatro musical. Quer dizer, teatro musical é basicamente o teatro que canta, dança e interpreta. Então, a nossa história começa com os índios. Exatamente, exatamente. Tem alguns registros que a gente pode ver até hoje. Porque até hoje eles continuam com as cerimônias deles, no Xingu, em várias regiões em que existem tribos indígenas mais atuantes, mais seguras da própria cultura. A gente pode ver as festas dele, as festas religiosas, e elas contêm dança, canto e, ao mesmo tempo, as histórias, as velhas histórias deles, as histórias dos ancestrais. Então, é uma forma primordial de teatro, como tinha sido nos gregos. Os ditirambos faziam isso mesmo. Certo? Então o teatro musical não começou em 2000, não, no Brasil? Certamente que não. Certamente que não. E depois a gente pode pular para uma outra coisa, ainda na pré-história, pode pular para a chegada dos portugueses. Com os portugueses, que eram os jesuítas, os frades jesuítas, que usaram uma coisa fantástica para fazer a catequese dos indígenas e mesmo dos colonos, não é? Que foi um teatro musical. O teatro de Anchieta é todo musical. Se você lê os textos, tem nas rubricas indicando entra a coreografia tal, entra a música tal. Certo? A gente tem acesso a esse conteúdo, Jamil? Tem sim. Essas peças estão todas editadas. Com essas rubricas todas essas indicações. Exatamente. E a gente fala disso, mas é teatro musical. Certo? E mais uma coisa, o Anchieta, há uma discussão se ele compunha ou não. O que se sabe é que ele usava muito de um recurso, ele parodiava a música indígena. Ele pegava um hino religioso dos indígenas e punha uma outra letra, uma letra cristã. Porque isso ajudava os índios eles já entendiam a melodia, então... Exatamente. Eles ouviam a música e a música era conhecida, a letra que era estranha. Entendi. Então, e essas letras eram em português? Claro, não. Ou em tupi? Eram em tupi, em português e espanhol. As peças são trilíngues. Nossa. Numa fala se passa de uma língua para outra.
Por quê? Porque a população falava uma das 3 línguas. Entendi. Alguma coisa ia chegar no público. Exatamente. Eles tinham esse cuidado. E aí, depois desse período, qual que é o próximo período que a gente... Bom, o próximo período é o teatro ligeiro, que é onde começa realmente o musical moderno no Brasil. A gente considera a partir de meados do século XIX. Esse período vai durar até a década de 20, que é um período muito rico. Ele começa com ele tem uma data que a gente elegeu como a data fundadora do teatro musical no Brasil, que é a criação de um cabaré, de um cabaré no Rio de Janeiro, que é o Alcazar Lyrique, em 1859. E a programação do Alcazar Lyrique era de operetas francesas. Então, de 1859, de 1534 a 1859, a gente tem um gap aí, um vazio. A gente não tem um gap, a gente tem muitas manifestações no período colonial que são musicais. Por exemplo, a gente vê nascer todo o folclore brasileiro. E o folclore brasileiro é extremamente rico em canto, dança e representação. Aquilo que a verdade chamou de as canções dramáticas. Certo? Entendi. Então a gente tem esse período todo, ele faz parte da pré-história do teatro musical brasileiro. Exatamente. E aí, olha, tem muitas coisas fundindo a cultura afro, que está chegando no Brasil, a cultura indígena e a cultura europeia. E aí você tem essa miscelânea de conteúdos que faz e aí que com tem que em 1854... Aí se origina a música brasileira. Entendi. Que é a partir desse cabaré, a criação do cabaré. Não, a partir desse cabaré vai resultar pela primeira vez num teatro musical. Ah, ok. E aí, de forte influência francesa, o elenco é francês, o repertório é francês. E o elenco é um elenco francês também? Sim. Eles trouxeram meninas e atores da França. Mais especificamente... E esse cabaré, ele ficava na capital na época? Ficava, no Rio de Janeiro. A gente tem o local, o bairro dele? Na Rua Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Olha só, na Rua Uruguaiana. Exato. Durante quanto tempo esse cabaré funcionou? Não funcionou muito, não. Teve uma duração breve, não é? Mas ele marcou muito a vida noturna do Rio de Janeiro. Porque ele foi a primeira casa noturna, da maneira como a gente define uma casa noturna do Rio de Janeiro. Então a gente pode dizer que foi a primeira casa noturna do Brasil. Então, foi a primeira casa noturna e foi um ponto importante na história do teatro musical no Brasil. Com certeza. E depois dessa companhia francesa, chegaram a ter companhias brasileiras sendo formadas para se apresentar lá? Com certeza. Aí há todo um teatro, e um teatro musical fantástico, envolvendo o Arthur Azevedo, o grande Arthur Azevedo, que eu chamo de o patriarca do teatro musical brasileiro. Porque ele é um criador, ele compôs perto de 400 musicais. A gente conseguiu, através de pesquisas, localizar uns 200 e poucos textos, sabe? Todos musicais. Né? É muita coisa. E a gente está longe de chegar ao que ele escreveu. Pegando esse gancho do Arthur Azevedo, você falou que são 400 obras e a gente conseguiu acessar 200 obras. A Funarte editou as obras completas do Arthur. Isso é, aquilo que conseguiu levantar. A gente tem 4 volumes e volumes grossos, certo? E ainda não dá conta da obra dele. E onde eram apresentadas essas? Nos teatros do Rio de Janeiro. Certo? Elas eram apresentadas por um período muito curto. Raramente uma peça alcançava 12 apresentações. Ou ficava um mês em cartaz. Entendi. Em geral, tem uma carreira muito curta, porque a plateia era muito pequena. Certo? Então as pessoas precisavam de novas peças. Então daí a razão dele ter escrito 400, em torno de 400. 400 é um número que eu estou chutando, mas é um número alto, assim. Entendi. Bom, então, por isso 200 peças já é muita coisa, né? Exatamente. O que a gente tem editado já é demais. E aí, o que a gente tem editado, a gente tem acesso também não só ao libreto, mas à partitura também? Partitura sobrou muito pouca, que a gente consegue na Biblioteca Nacional, na escola, que era a antiga Escola Nacional de Música, que hoje pertence à Universidade do Rio de Janeiro. Não é? Esses são os arquivos mais ricos onde a gente pode pesquisar.
mas tem alguma coisa, a gente consegue ouvir alguns trechos, certo? A não ser a obra da Chiquinha Gonzaga, que graças a Deus, e a última amante dela, tá tudo preservado. Preservou tudo. Certo? Todo o material dela. Todo o material dela. Hoje está num site, você pode acessar pela internet, certo? Eu não sei o nome exatamente do site, mas posso até publicar depois aqui na página de vocês, na página do prêmio. Não de vocês, na nossa página do prêmio. Eu posso depois publicar, certo? Porque todo mundo pode acessar, tem a partitura integral. Essa segunda fase do teatro musical no Brasil, que começa com o cabaré, ela vai até que período, Jamil? Vai até a década de 20. E vai até a década de 20 por uma questão muito engraçada. O que marcou o fim desse período foi a Primeira Guerra Mundial. A década de 20, a gente está falando de 1920. Exatamente, 20 e poucos. Tá. Primeiro houve a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a 1916 a 1918, não lembro bem. Mas em 1918 acaba. Nesse período que o Brasil ficou isolado, pela primeira vez isolado da Europa, parou de vir, porque é um período, esse primeiro período a gente chama de teatro ligeiro ou de período luso-brasileiro, porque havia um intenso intercâmbio entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Então nós imitávamos a capital portuguesa. E a capital portuguesa, por seu turno, copiava Paris. Então a gente era uma réplica da réplica de Paris. Exatamente. Aconteceu que, por exemplo, a revista de ano que o Arthur Azevedo desenvolveu, que era um espetáculo musical, em que ele passava em revista os acontecimentos do ano anterior, cheio de humor, cheio de música, cheio de referências ao ano anterior. Ele tentou várias vezes e sem sucesso. Aí aconteceu dele ter a oportunidade de fazer uma viagem a Paris. E ele pôde ver pessoalmente o que era o produto original. Entendi. Aí ele disse, entendi. Isso alterou o formato que ele fazia? Nossa, ele voltou e escreveu o primeiro grande sucesso dele. Foi em 1884. Que é qual? Oh, meu Deus do céu. Não me pergunte títulos, porque eu não vou lembrar. A memória não tá tão boa assim. Mas... Tudo bem. Ai, meu Deus do céu. É uma palavra super estranha, que é um neologismo da época, que significa o malandro. Mas... eu não lembro agora. Depois, se você lembrar, eu digo. Em 1884, começa o sucesso imenso da revista. Ainda é revista de ano, de uma forma jocosa, de uma forma divertida do ano anterior. Isso vai até 1920, esse período. A revista quando morre o Arthur Azevedo, ela começa a morrer, a revista de ano. Certo? Ninguém dá prosseguimento a essa tradição. Então ele morre em 9 e essa tradição vai morrendo. Mas aí já se faz ao mesmo tempo, já a revista de costumes, que é os tipos toscos e os costumes mais hilários do Rio de Janeiro. O Bilontra, que o Kleber Montanheiro sugeriu, é esse mesmo? Exato, é o Bilontra. Então, ao mesmo tempo, ele escreve, nessa época, muitas operetas. Então, existem vários compositores, lusitanos ou brasileiros, que se prestam a esse trabalho, que se dedicam ao teatro musical. Por que dedicam? Porque o teatro, a música erudita, que era a formação deles, não oferece um campo profissional. Não é? Entendi. Não é estranho isso a gente, não é? Que o pessoal de música erudita venha para o teatro musical, porque o teatro musical existe como mercado. Não é? Então você pode pagar suas contas fazendo isso. Eles vêm para o teatro musical e fazem carreira no teatro musical. As companhias europeias visitam o Brasil. Logo depois da guerra, restabelece o contato Europa-Brasil. E aí o Brasil é visitado por companhias francesas e companhias espanholas, companhias de revista. E aí é um susto quando elas chegam, porque elas dançam, fazem coreografia coletiva e usam roupas magníficas e tem uma encenação fantástica, certo? E aí tem aquele susto, nossa, nós é Jacu, isso nós estamos errados, nós perdemos o bonde da história, certo? E aí o que acontece é que várias companhias começam a correr atrás desse exemplo novo que a Europa nos manda. E aí começa-se um novo período no teatro musical brasileiro. Isso a partir dos anos 20.
Depois dos anos 20. Nos anos 20 essas companhias visitam. E a partir daí, dessa visita, é que as companhias se estruturam, essas novas companhias se reestruturam, um novo produto, para a partir dos anos 30 a gente começar um novo período. Entendi. E esse novo período vai até... Bom, esse período a gente chama de a Era de Ouro do Teatro Musicado. Vai da década de 30 até 1961. Tem uma data exata para a gente considerar. Por que ela vai até 61? Porque em 61 foi o último sucesso da revista, da grande revista. A partir daí ela virou um produto completamente decadente. A partir de 61 começa a decadência do teatro de revista brasileiro. É uma decadência muito rápida, muito rápida. Então ela deixa de ter importância. O teatro eram os grandes nomes do teatro de revista dessa época? A gente tem as grandes vedetes, o Virginia Lane e outras, né? E a gente tem o grande produtor, que é o Walter Pinto, e tem grandes humoristas, o maior de todos é o Oscarito, não é? Mas tem o grande Otelo também, tem Dercy Gonçalves, tem uma série de grandes nomes. Sabe, os grandes nomes que fizeram o início da TV brasileira eram da revista. Entendi. Certo? E foi essa uma das razões da decadência, da rápida decadência. Ela não estava sendo... A saída deles interferiu na produção nossa? Foi um dos fatores. O outro fator é que era um produto caro demais. Bom, certo? Hoje também é. Pois é. Então, é bem o que a gente vive. Só uma diferença, que é, a gente importava a inspiração. De resto, o produto era autenticamente brasileiro. A gente tinha, então, o libreto era original, as músicas eram originais. A gente teve muito compositor de música popular brasileira que escreveu... Nesse período, eles escrevem muito números para a revista, porque nessa época não há ainda o rádio, ou pelo menos o rádio vai alcançar uma importância no final dos anos 30. Então não há como lançar um sucesso. A plataforma para lançar um sucesso musical é a revista, é o teatro musical. Ari Barroso, Noel Rosa, Almirante, Lamartine. Noel Rosa fez 2 operetas. Né? Então, e vários deles compuseram operetas que estão perdidas, a não ser as do Noel Rosa. A Noiva do Condutor, né? E tem uma outra também. A Noiva do Condutor é o blockbuster dele, das operetas. Exatamente. Mas eles faziam já operetas populares, porque eles não eram compositores eruditos. Eram compositores bem nacionais e populares. Uhum. Então acontecia essa coisa maravilhosa de o melhor da música brasileira estava acontecendo no teatro. E foram os anos dourados da música popular brasileira. Esse período ele vai até 1961. E você falou que tinha um motivo específico. A última grande revista. O grande sucesso, exato. Qual era o nome dessa revista? Não sei. É uma revista do Teatro Recreio e é produzida pelo Walter Pinto. É a última grande revista dele. Se vocês quiserem, eu posso olhar já, para procurar no livro. Sabe que no primeiro ano do prêmio, a gente revitalizou o hino ao teatro, que era cantado no Teatro Recreio. Quem restaurou essa partitura, de ouvido, inclusive, foi o Felipe Sena. Olha. Ele tirou isso de ouvido. Eu lembro. Uma coisa que a gente... Eu não lembro se foi você quem conseguiu esse número. E para ele, acho que conseguiu uma gravação muito precária, muito precária, e aí ele transcreveu completamente, orquestrou e tal. E aí, a partir de 61, o que acontece? Em 62, a gente tem a primeira franquia entrando no Brasil. Isso é, olha, a gente tem My Fair Lady entrando, em 62. A primeira franquia no sentido de que produção nossa, conteúdo deles. Conteúdo deles, mas trazendo os gringos para montarem. Cenário, trazendo os figurinos. Trouxeram tudo. Trouxeram a versão montada para turnê nos Estados Unidos, trouxeram pra gente aqui. O mesmo cenário, o mesmo figurino. Exatamente. O que a Time for Fun fez nos últimos 20 anos, eles fizeram em Vitor Berbara. 61.
o seu Vitor Berbara fez com maestria nos anos 60. E aí o Vitor Berbara foi o grande nome como produtor desse período? Foi sim, ele foi o grande nome. A gente deve a ele realmente um novo ciclo de teatro musical. Eu lembro quando a gente homenageou ele, a gente chegou a mencionar algumas peças que ele produziu, eu não lembro todas. Evita. Então Evita, My Fair Lady, Pippin, foi ele? Pippin não. Ele trouxe um outro musical que foi recentemente montado pelo Charles e o Cláudio, que era... Se Meu Apartamento Falasse? Qual é o nome original? Eu esqueci agora o nome, gente. Pois é. Ajuda aí, pessoal, que lembra o nome do... O Sound of Music ele trouxe também, né? Mas com outro nome. Exatamente. Porque ele não chamou de A Noviça Rebelde, foi montada, mas foi montada só no Rio e com uma atriz que foi um grande sucesso do teatro musical carioca, mas que não chegou a ser conhecida em São Paulo, que trabalhou inclusive com a Leila Diniz, fazendo revista, certo? Mas ela é uma pessoa fantástica para musical e que infelizmente morreu muito cedo, certo? Então, o Gustavo Mazei ajudou a gente aqui. Promises. Promise, exatamente. Obrigado a vocês ajudarem a nossa memória, sobretudo a minha. Eu já estou perdendo a memória, então ajuda, gente. Eu estou agora estou pondo em ordem tudo para ver se eu escrevo tudo para o meu livro, que aí eu não esqueço mais. Aí eu só tenho que procurar no livro, certo? A gente precisa desse livro. Logo. Esse período a gente chama de um período de transição entre o teatro musicado brasileiro e novas formas de musical. Eu chamo assim esse período porque nesse período não existe só o modelo americano, o anglo-americano de musical. A gente tem musical francês, a gente tem musical italiano, a gente tem musical alemão. A gente tem muitos modelos à escolha acontecendo. E a gente tem musicais originais nesse período? A gente tem também. Certo? Porque na pré-história a gente tem musicais originais brasileiros que são ações indígenas e do Anchieta. Na segunda fase, a gente tem Arthur de Azevedo, Chiquinha Gonzaga e tem todas as revistas. Exato, exatamente. Aí na terceira fase, as revistas, e agora nessa fase de transição, no período de transição, a gente tem a grande obra do Chico Buarque. Ele faz quase todos os grandes sucessos dele. Certo? Ele começa antes, ele começa na fase anterior, não, ele começa nessa fase, porque o primeiro musical em que ele faz é Morte e Vida Severina, em 65, 66, certo? Então ele começa bem nessa fase. Logo depois ele faz com o Zé Celso, que o Zé Celso remontou recentemente. Roda Viva, e aí ele começa uma série de coisas, certo? Uma série de obras fantásticas, certo? Ele começa com aquela que foi proibida, que era Calabar, né? Depois faz ele faz uma série de obras até culminar com Gota d'Água. Que é dessas todas a que teve o maior sucesso. Sim. Teve a ópera do Malandro, né? Também. Sim. Mas a que alcança o maior sucesso, o maior êxito artístico e de público é Gota d'Água. Eu lembro que eu estava no último ano da faculdade, não sei se estava no último ano, estava na faculdade, estava na graduação, e a gente tomou o trem noturno para ir ao Rio para assistir o espetáculo com a Bibi. O texto era maravilhoso e as músicas são maravilhosas. Né? Depois esse espetáculo veio para São Paulo também. Esse espetáculo excursionou pelo Brasil inteiro, certo? E aí sempre fazendo muito sucesso. Aqui em São Paulo fez uma carreira no Teatro Zácaro, que eu não sei se naquela época tinha esse nome. Ele teve tantos nomes, não é? Foi um grande sucesso lá, certo? Aquele teatro está abandonado, infelizmente. Hoje está fechado, pertence a uma empresa que tem plano de saúde. Foi comprado recentemente por essa empresa, porque antes era um problema de herança, sabe, aquelas brigas de herança. Então, mas felizmente foi vendido para esse plano que pretende transformar aquilo lá num centro cultural, aquilo e o prédio anexo. Não sei se vai dar certo, né? Mas esse era o projeto.
Tomara, tomara. Tomara. Nessa época do Chico, é o mesmo período que a gente teve o Arena, né? Aqueles Arena Conta. Mas o Arena entra muito antes. O Arena acontece na década de 60 também, e com o Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes, que são absolutamente inovadores. E são musicais nacionais, você não tem nada para dizer, são musicais. Certo? Ninguém vem me dizer que não são musicais, são mesmo. Porque musical não é só a fórmula da Broadway, não é só a fórmula de Londres. Aliás, eu quero chegar a isso quando chegar numa fase mais adiante, porque até a gente se equivoca ao chamar de fórmula da Broadway. Mas, então o Arena, como uma reação ao governo militar, ele produz um teatro musical fantástico, que é o seu grande sucesso. Aliás, a salvação do Teatro de Arena. O Teatro de Arena estava quase para fechar, por falta de grana e tal, quando vem o sucesso do ciclo de musicais dele. Começou antes, com o grande sucesso das peças brasileiras, mas esse sucesso foi confirmado com os musicais. Esse período de transição, ele vai até que ano, Jamil? Ele vai até 1999. Que agora já é o período que a gente tem, pelo menos eu tenho um pouco mais de... Exatamente. Eu vivi esse período, né? Acho que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente... E a esse período eu dou o nome de a hegemonia do modelo de musical anglo-americano. Entendi. E aí esse período que vai de 99 até os dias de hoje, até coronavírus. Exatamente. Vamos ver se depois, se o coronavírus, quando ele passar, se a gente retoma esse período e chega ao próximo, que eu tenho esperança que seja da criação do musical brasileiro, de recriação de um musical brasileiro. Tenho muita fé nisso. Quero muito ver os nossos sentimentos, a nossa história, quero ver as nossas lembranças, as nossas esperanças, as nossas angústias do teatro musical. Eu não quero ficar tentando fazer uma tradução. Eu gosto muito, adoro musical. A gente vem esse período com algumas tentativas de musicais brasileiros, baseado nesse formato americano. Queria que você falasse pra gente se existe alguma semelhança entre esse período de transição anterior, da década de 60 e 70, até os dias de hoje, que são as décadas em que a gente tem um grande número de produção de musicais. A primeira coisa que me salta aos olhos na pesquisa é que nós optamos por um dos caminhos que se ofereciam. A gente optou e desprezou os outros caminhos. Quando você fala de caminho, você fala de produção ou de dramaturgia? De produção e de dramaturgia. Né? A gente abraçou um modelo que veio via Broadway, mas que é um modelo também inglês, que é, portanto, anglo-americano. Certo? Esse modelo veio e se firmou como uma força inacreditável, uma força que nos influencia muito, e até tem boas razões para isso, porque a gente aprendeu muito com esse modelo americano. Não é? Ele tem dois lados, um aprendizado muito grande que a gente tem com esse modelo, não é? Mas ao mesmo tempo esse modelo em alguns momentos nos tolhe, nos impede de crescer, de nos desenvolver. Mais ou menos o que aconteceu com os americanos no início do século XX. Os americanos tinham um problema porque na época toda a comédia musical era importada de Londres. Até a década de 20, o teatro musical americano, o problema do teatro musical americano era esse: os produtores só importavam sucessos de Londres. Então investiam, que é basicamente o que a gente faz. Exato, investiam pesado no sucesso de Londres, enquanto os compositores americanos, e haviam gênios já nos Estados Unidos, fazendo musicais, não conseguiam produção, não conseguiam ser produzidos. Então isso só começou a acontecer a partir da década de 20 nos Estados Unidos. Então esse problema que eles viveram naquela época, eu diria que é um problema da gente hoje. Isso casa muito com a depressão americana também, com a Primeira Guerra, né? Pode ser que essa pandemia que a gente está vivendo hoje possa ajudar com que os produtores invistam em teatro musical brasileiro, por conta dos custos. Um dos fatores que fizeram que os produtores americanos passassem a investir nos compositores americanos foi o fato do custo ser muito alto, né? Sim. Agora, fora isso, eles também eles começaram a perceber uma produção americana, uma produção local, que tinha muito mais contato com a plateia americana. Então, atraía muito mais a plateia americana
esse musical, essa comédia musical que falava muito dos valores americanos. Tem muito a ver com o nacionalismo americano, que é posterior à Primeira Guerra Mundial. Então eles tinham um excesso de autoestima, e esse excesso de autoestima ajudou muito. Foi o que construiu a Golden Age da Broadway. Então esse orgulho, olha o produto nosso, olha o que nós fazemos, ninguém no mundo faz igual. A gente já está chegando no final dessa nossa live, desse micro panorama do que é o teatro musical no Brasil, onde as pessoas podem estudar mais sobre história do teatro musical no Brasil. Nós ainda não temos uma obra totalizante que conte a história do teatro musical no Brasil, que é o que eu estou atrasado fazendo. Né? Então eu quero fazer isso, é obra da vida. Há livros sobre determinados períodos. São, em geral, produções universitárias. Então, elas são teses de mestrado, de doutorado, que dão conta de uma partícula de cada um desses períodos. Não há uma obra totalizante. Olha, uma coisa interessante sobre a revista, uma obra interessante, a obra do Salviano Cavalcante de Paiva, que é Viva o Rebolado. Ele examina todas as revistas. Então, esse é um livro específico do período da revista, né? Exatamente. Ele vai até o início da década de 60, até o final da revista, final do período de ouro da revista. E é interessante porque ele dá, inclusive, o elenco de cada revista, explora os sucessos que foram usados em cada revista, os sucessos musicais, os destaques de coreografia, dá detalhes do cenário, essa coisa toda. É um levantamento legal, muito legal, muito legal. E tem o livro da Neide Veneziano, que ela faz uma análise magistral da obra do teatro de revista, do que a revista deu pra gente. Por exemplo, do que foi a criação do estilo brasileiro de representar. Eu diria mais que é o estilo carioca de representar. Então, só para deixar claro para vocês, um exemplo. O estilo carioca de representar, basta a gente pensar no Falabella em cena. O estilo da revista. Então, o ator não se esconde sob a persona. A persona do ator não pode nunca desaparecer. E ele tem uma intimidade muito grande com a plateia o tempo inteiro. Essa intimidade é mais importante que o texto, ou que a música. A gente vai pedir sempre 3 dicas de livros sobre o tema. Tem algum, não necessariamente sobre a história do teatro musical no Brasil, pode ser alguma coisa... Tem um livro que é bárbaro, que eu acho fantástico, contando a história do teatro musical americano, que é o Showtime, do Larry Stample. Esse livro é muito bom, muito bom. O autor é um pouco pedante, mas faz parte. Faz parte. Antes da gente encerrar essa live, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, aproveitar para falar que a gente vai fazer 2 podcasts também. Um dos podcasts vai ser com o Jamil Dias. A gente vai fazer um podcast de cada período, falar sobre a história do teatro musical no Brasil, e um podcast entrevistando artistas e pessoas que trabalham com teatro musical. Não só no Brasil, mas também pessoas que trabalham na Broadway, no México, na Alemanha, não só artistas brasileiros. Alguém perguntou aqui se tem algum documentário. Tem um que a Neide Veneziano fez recentemente, eu vou pegar o nome e passo depois para vocês aqui no site da página do prêmio. Jamil, você quer fazer suas considerações finais? Nossa, isso é sempre uma responsabilidade tão grande, falar considerações finais, eu tremo. Dizer é o seguinte, eu acho que nessa recapitulação é importante para a gente ter muito claro o seguinte: nunca, em nenhum período da história do Brasil se deixou de fazer musical. Isso não se esqueçam mais. Outra coisa, o musical não foi criado num lugar só. Ele teve uma origem múltipla e a gente estava lá na origem, imitando quem quer que fosse, mas a gente estava lá junto com os americanos, junto com os ingleses, junto com os franceses, certo? Então a gente tem que parar com esse complexo de vira-lata, porque nós ajudamos a fundar isso. Então é isso. Jamil, obrigado por tantas coisas, tanto conteúdo em tão pouco tempo. Boa noite para todos. E para você que aguentou até agora, muito obrigado. Gostaria de agradecer a audiência de vocês. Esses podcasts integram as lives que aconteceram no Instagram do Prêmio Bibi Ferreira. Então eu aproveito para convidar você a curtir todas as redes sociais do prêmio: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e os podcasts da vida. Espero vocês num próximo episódio e, principalmente, fiquem em casa.